E aí você que está ouvindo o Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa que é feito de fã para fã. O meu nome é Bernardo Lourenço. E eu sou Júlia Oliveira. No queridíssimo Entretenicast falamos sobre as várias nuances do entretenimento, trazendo essas temáticas de forma detalhada, mas ainda muito descontraída, né? É isso aí, B. E no episódio de hoje, o tema é pra lá de interessante. Vem com a gente mergulhar nas cores do filme La La Land, de 2016, que ainda segue sendo muito relevante. O elenco é um show à parte, com Emma Stone interpretando Mia e Ryan Gosling dando vida ao Sebastian. E fica ligado, hein? A gente também bateu um papo com a Amanda Cruz, que fez um TCC sobre as cores no La La Land. A pesquisa dela ajudou bastante a produção desse episódio. Nossa, tá ouvindo o som da pipoca estourando? Então senta no sofá e dá o play, porque a sessão do Entretenicast já vai começar. Apesar das polêmicas no Oscar de 2017, o musical não ficou famoso só pela confusão na entrega da categoria de melhor filme. La La Land também deu o que falar pelo espetáculo que foi ao dividir o enredo em estações e ainda conduzir a narrativa pelas músicas. Isso mesmo. Além disso, o longa é marcado por suas cores vibrantes, algo bem comum no mundo dos musicais, desde a introdução das cores no cinema lá na década de 30. Isso porque, naquele momento, a imagem colorida passava uma sensação de irrealidade, sabe? Aquilo que não é real. O filme consegue, através dessas cores, desses elementos visuais, construir muito bem o enredo. Ele vai então guiando toda essa recepção que o espectador tem num paralelo entre a psicologia das cores e a trilha sonora. E que trilha sonora maravilhosa, né? Antes da gente realmente começar, eu amaria ouvir a Amanda explicando o porquê da escolha do La La Land para essa análise de cores no TCC dela, dentre tantas produções. O que me fez escolher La La Land foram dois fatores. Primeiro, que eu amo esse filme, ele é um dos meus favoritos da vida. E segundo, que eu tive uma aula, se não me engano, no 5º período, que falava sobre linguagem cinematográfica. E aí eu tive um exercício para fazer, que eu precisava escolher uma cena de algum filme, de alguma série, e analisar do ponto de vista visual. Não era relacionado às cores, era mais relacionado à posição da câmera, enquadramento, iluminação, mas eu escolhi uma cena do filme La La Land e foi quando eu comecei a entender mais sobre a parte visual desse filme, através desse exercício, que eu percebi que tinha muito mais coisa ali para ser analisada do que simplesmente a iluminação, o enquadramento e a posição da câmera. E aí eu lembrei desse episódio quando eu precisei escolher um tema para o meu TCC e eu sabia que seria uma boa escolha para mim. E qual outra produção você acredita que consegue guiar o espectador através das cores? Filme que eu assisti bem recentemente, que também é com a Emma Stone e ganhou vários Oscars, que é Pobres Criaturas. Eu achei incrível o visual desse filme. Eu ainda vou estudar mais para entender o que significa cada cor, mas assim, tem uma artificialidade muito interessante na camada visual do filme, que conta uma história assim por si só também. E é bem legal, eu recomendo bastante para quem tem interesse em interpretar a história através das cores também. As cores principais do filme são o vermelho e o azul. Elas representam, ao longo da trama, o desejo pelo sucesso e a frustração por um sonho distante. A narrativa visual desse filme, ela é muito interessante porque ela é muito clara. Os símbolos que as cores carregam são muito explícitos. No início do filme você vê, por exemplo, as cenas que vão começar a falar ali o que o vermelho significa, elas são muito expressivas. E são tantas cores, né, que a gente fica imerso nesse mundo multicolorido. Na opinião de vocês, qual momento do filme despertou a percepção de que as cores eram usadas para contar essa história? Para mim, essa estratégia de narrativa se tornou bem clara quando a Mia estava deitada na cama e teve ali um contraste entre o vermelho e o azul. E para você, Amanda? A cena em específico que me fez perceber que as cores estavam sendo usadas para contar a história foi uma bem no início do filme, que foi o primeiro contato que a Mia teve com o Sebastian e foi um contato indireto. Foi através de uma parede. E aí tem uma luz vermelha que forma uma moldura na frente dela e ela fica iluminada por essa moldura de forma que parece que a luz está emanando dela mesma.
Parece que ela tá brilhando em vermelho. E isso me chamou muita atenção. E depois eu fui entender que o vermelho significava uma coisa muito específica no filme e que o fato dela estar brilhando nessa luz também significava uma coisa para a história. Justamente pela narrativa se passar na cidade das estrelas, em Los Angeles, as cores vibrantes demonstram todo o magnífico no qual a cidade está inserida. Mas até mesmo nas cenas em que a gente não tem isso, também tem um significado por trás. Exato, B. Logo no início, antes dos protagonistas aparecerem, tem um engarrafamento onde muita gente sai cantando e dançando dos carros. As roupas têm cores vibrantes, mas quando o espectador acha que os protagonistas vão aparecer, a câmera corta para Sebastian, só que ele está vestindo marrom, uma cor que não é vibrante. Nesse momento, ele está estressado com o trânsito, enquanto a Mia, que está de blusa branca, está preocupada com seu teste. E essas cores têm um papel meio subliminar na narrativa. Essa neutralidade, essa sobriedade nos figurinos quase traduz a frustração deles, esse estado de espírito. Isso porque eles ainda não conquistaram o que tanto almejavam. Eles ainda não estão em Hollywood. Eles até estão, né? Mas não do jeito que eles queriam. E é engraçado porque isso me faz lembrar também de Barbie, que é um filme estrelado também pelo Ryan Gosling, que conta a história através das cores e dos figurinos muito vibrantes, né? Muito interessante. A primeira vez que um dos protagonistas usa uma cor vibrante é quando a Mia está fazendo uma audição com um casaco azul. E como é de se imaginar, as coisas não saem como ela esperava. Frustrada, ela abre o casaco e as cores neutras voltam a aparecer, não só nela, mas também em outras pessoas que tentam o mesmo papel, indicando então que nem ela e nem os outros conseguiram se destacar na indústria. E pro Sebastian não é diferente. A primeira vez que ele usa uma cor vibrante é quando ele está trabalhando em um bar como pianista, mas é só para pagar as contas. Ele também está frustrado com o que obrigam ele a tocar e acha que está se vendendo para a indústria. E aí nessa cena o seu figurino é azul. Mas e pra você que tá ouvindo a gente? Conta qual figurino te chamou mais atenção. Essa parte é legal. Cara, pra mim é o vestido amarelo da Mia que ela usa ali na primeira cena da primavera. Isso porque, apesar de ser um momento marcante pro filme, eu não vejo as pessoas muito falando disso. Então tem uma teoria de que esse amarelo do vestido da Mia representa o sol, já que ela queria que o Sebastian estivesse girando em torno dela. É bem leonino da parte da Mia, né? Com certeza. E assim, pra mim, eu nunca vou superar o vestido azul que a Mia usa pra ir na festa com as amigas. Mesmo sendo uma cor vibrante, o azul demonstra o quão triste ela está por não se sentir boa o suficiente pra alcançar seus sonhos, né? Então, assim, definitivamente é o meu Império Romano. Eu adoro essa parte de figurino, é muito legal da gente comentar, né? Sim. Então faz muito sentido. Falando nisso, vamos agora para o quadro mais curioso desse programa, o Me Conta o que eu não sei. Nele a gente apresenta uma curiosidade sobre o tema de hoje para você. Um aspecto que poucos notam ao assistir o filme é que a música Someone in the Crowd, Alguém na Plateia, prevê o futuro da protagonista. A canção é apresentada na cena em que as amigas de Mia tentam convencê-la a ir a uma festa, e a letra da melodia conta exatamente o que acontecerá com a personagem. A letra fala sobre alguém importante que pode estar observando a Mia, e o que ela precisa fazer é mostrar seu real talento, sair de casa, se expor para o mundo, conhecer novas pessoas, né? E mais futuramente, a Mia para de tentar seguir os padrões de Hollywood nas inúmeras audições. Então decide fazer uma peça autoral baseada em sua vida, mas quase ninguém foi. Só que uma diretora de elenco de um grande filme em Paris esteve na peça e se interessou pela criatividade e pelo talento da protagonista. E essa foi a grande chance que abriu as portas para a Mia. Na cena de Someone in the Crowd, na casa das meninas, uma explosão de cores toma conta da tela. E a explosão também é de sentimentos. Ali, de novo, com o vermelho e com o azul, a gente parece ter duas vibes centrais. Um desejo pelo sucesso, pela fama, pelo estrelato. Mas, ao mesmo tempo, aquele receio, aquele medo constante e concreto do fracasso. E é dessa forma que o roteiro nos dá várias pistas sobre o destino da protagonista. Nossa, sim. E algo que eu achei bem interessante também foi a escolha de ambientes para representar o vermelho para o público. Ele é utilizado pela primeira vez de forma expressiva quando uma atriz famosa entra na cafeteria em que a Mia trabalha e ela tem um momento de sonho, sabe? E quem nunca, né? E tem a cena também que a Mia tá voltando para casa, mas ela para quando escuta um piano.
Ela entra no lugar e vê o Sebastian tocando. Tem uma iluminação bem viva na entrada do bar, e é isso que demonstra que ela está envolvida com aquele piano, com aquela situação. Pro Sebastian, o vermelho se apresenta um pouco diferente nessa cena. Ao tocar no bar, toda a iluminação é avermelhada, mas a luz não cobre o personagem, como acontece com a Mia. Para ele, é como se fosse um ambiente em que ele poderia ser feliz, mas apenas se pudesse encantar as pessoas com que ele queria tocar. É um tanto condicional. Com certeza, uma das cenas que mais marcou o enredo foi quando os protagonistas começaram a flertar cantando. A cena foi tão significativa que, inclusive, foi utilizada no cartaz do filme. Ela traz, pela primeira vez, uma mistura entre o vermelho e o azul, formando o roxo. E como a gente disse antes, o vermelho traz essa ideia de desejo, enquanto o azul traz da frustração. O roxo é, então, essa mistura dos dois, é uma cor que representa o encontro do sonho com a realidade. Que também se refere ao encontro de personalidades entre os dois protagonistas, né, B? Porque até então, o vermelho e o azul até eram representados juntos, mas nunca misturados. Exatamente. O roxo, então, começa a simbolizar o amor entre os personagens. Isso é mais explorado na parte da primavera, quando realmente começa o relacionamento dos dois pombinhos. E dá pra ver que ambos passam a utilizar a cor nas suas roupas, e o cenário, como plano de fundo, reforça isso, indicando que eles realmente estão imersos naquela relação. É importante lembrar também que o roxo é utilizado na última cena do filme para que eles encerrem a história entre os dois. Literalmente, né? É isso mesmo, amiga. Então, eu já ia me esquecendo que depois a gente tem uma cena muito emocionante, né? Que toca com a música tema do filme. É quando o Sebastian ali, ele tá tocando Mia and Sebastian Theme. E aí a Mia se levanta da plateia e vai embora do bar, no final do filme, né? Mas antes de ir embora, ela volta a olhar pra ele uma última vez e a gente tem toda uma iluminação violeta na porta da saída. E aí, essa parte em específico vai indicar que, apesar de eles terem muita consideração um pelo outro, o romance entre eles não é mais uma opção. Que triste, né? Pois é, né, B? Mas antes desse final muito criticado até pelos fãs do filme, o que é interessante analisar também é o jogo de palavras com as estações para demarcar o enredo. Por exemplo, a primavera é conhecida pelo florescer, então a relação dos personagens está começando a se desenvolver. O famoso, no início tudo são flores, né? Mas o outono, que em inglês é chamado de fall, também significa desmoronar, sendo no filme a marca do fim do relacionamento deles durante o clímax do enredo. E é bem emocionante a cena que eles terminam, né? Porque nesse ponto do filme, os personagens, eles não estavam infelizes apenas com o seu relacionamento, mas também estavam frustrados com os planos deles, que não estavam saindo do jeito que eles queriam. Eu confesso que quando eu vi o filme no cinema, eu comecei a chorar, porque você percebe os momentos em que eles estão indo para caminhos diferentes e que a cena do término era apenas uma questão de tempo. Você é manteiga derretida, amiga? Você chora com filme? Eu sou. Nossa, eu puxei isso do meu pai. Ele chora com tudo. Cara, é difícil, eu não choro tanto assim com filme não, acho que eu sou meio seco. Eu choro, tipo, quando é alguma série que eu me identifico muito, assim, alguma coisa, tem que estar muito compenetrado pra eu chorar. Envolvido, né? Pois é. E essa percepção que você teve do filme é bem normal, porque esses momentos da transformação ali no relacionamento deles, esses momentos são marcados pela cor verde. E é a cor que a Mia usa quando ela deixa aquele namorado Greg, que aparece rapidamente no filme, não sei nem se vocês se lembram, e ela larga o Greg pra ficar com o Sebastian. Então, nessas cenas que a gente tem antes do término, é possível você perceber o verde como um plano de fundo nessa discussão entre os protagonistas também. O que me lembra também de que o verde é muito explorado nas cenas que seguem a canção City of Stars. A Mia larga o emprego e está escrevendo a peça, né? Que apesar de ser um fiasco, como a gente já falou, representa uma grande virada de chave na vida dela. E mesmo depois do término, quando a Mia volta para casa dos pais, o verde aparece uma outra vez, mas não é tão vibrante quanto nas cenas anteriores. É o momento em que ela quase desiste do sonho de ser atriz. Então traz de volta aquele estado de espírito de antes da protagonista lá no começo da narrativa.
Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes de fechá-lo com chave de ouro, vamos para o último quadro, o Pensando por Esse Lado. A gente vai falar um pouco sobre a mensagem do filme. E para isso, eu queria trazer a Amanda para falar o que ela achou do final do filme. O que eu achei do final desse filme é uma resposta que já mudou muitas vezes ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu saí do cinema arrasada, chorando, querendo escrever pro diretor para ele mudar o final. Fiquei inconformada é a palavra. Porque eu estava acostumada com filmes de romance que tinham finais felizes, né? Que o casal pelo qual você torce acaba junto e vivem felizes para sempre. La La Land, apesar de ser um musical, traz um tema bastante real, que é: você pode dividir tudo com uma pessoa na vida, menos a escolha do seu sonho. Ó, que forte. E também, nem tudo que você quer vai ser exatamente aquilo que vai acontecer. Então é complicado, né, pra você conseguir viver sabendo que, enfim, seus sonhos podem não se realizar. Com certeza. É um pouco isso a mensagem do filme também, né? Sim. Eu entendi que a proposta desse filme não é dar um final feliz para sempre. E mesmo assim, o final que eles dão, à sua maneira, também é um final feliz. É isso que pega mais. Porque não é o final feliz que você quer ver, você espectador. Mas é um final feliz real. É um final feliz que existe. Não é o ideal, é real. Esse filme, ele conta a história de pessoas reais. Ele conta uma história real, ele não conta uma história que você vai assistir já sabendo qual é o final, que você vai dizer, é previsível. Não é previsível. E é justamente por isso que, pra mim, ele é genial. Muitas pessoas criticam o final do filme, uma vez que os personagens não ficam juntos. Inclusive, eu fui uma delas. Mas o importante é entender que o foco do filme nunca foi o romance entre a Mia e o Sebastian. Apesar de parecer, né? Mas sim os sonhos que ambos queriam realizar. O relacionamento deles, apesar de não ter esse propósito romântico, né, de final feliz, traz essa necessidade de alcançar os seus objetivos e se realizados por isso. Então vão ter vários críticos desse final alternativo do filme, também porque nele, supostamente, a Mia e o Sebastian, eles ficam juntos e alcançam os seus sonhos, né? Porém, essa fantasia, infelizmente, ela é toda imaginada pela Mia, que considera não só o final do enredo, mas como eles ficariam se tudo tivesse sido diferente. É tenso, né? E se a primeira interação deles tivesse sido no bar? E se Sebastian nunca tivesse aceitado a proposta do Cliff, que era um amigo dele, né? E se a peça da Mia fosse um sucesso? No fim, mesmo que nenhum desses momentos tenham ocorrido da forma esperada pelos personagens, ao ver o filme é notável que o fracasso foi extremamente importante para Mia e para o Sebastian amadurecerem e chegarem onde queriam. E para finalizar o episódio de hoje, tá acabando, que tristeza, né? Vamos saber como foi para Amanda o processo de produção da obra de arte do espetáculo que foi o TCC dela. Para quem é universitário é muito interessante, viu? Então conta pra gente, Amanda. O processo de escrita do meu TCC, emocional e tecnicamente falando, foi bem desafiador. O início foi super difícil para mim, levantar a parte teórica, entender quais ideias eu gostaria de abordar no meu trabalho, quais autores faziam sentido para o meu texto. Então foi um estudo bem denso que eu precisei fazer, mas eu tive uma excelente orientação, então tornou mais leve, e foi essa parte mais difícil de todas para mim. A parte que eu mais gostei foi a análise do filme em si, através das cores. Eu senti que eu tive a oportunidade de contar a história do filme inteira através de um ponto de vista novo, né? Um ponto de vista que não é tão conhecido, não é tão falado. Então, para mim foi muito gratificante poder fazer isso. Foi uma parte que eu gostei bastante de fazer. Podem descer os créditos finais, porque o Entretenicast de hoje acabou. Muito obrigada por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus inimigos, porque todos merecem ouvir conteúdo de qualidade. É isso mesmo. Esse podcast é uma realização do Audiolab UERJ com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção, roteiro e produção de Bernardo Lourenço e Júlia Oliveira e edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Beijos!